Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Se você curta muito este vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Hoje também é a festa de São Lucas Evangelista. O próprio Evangelho que nós lemos hoje é segundo São Lucas. E hoje a festa deste grande evangelista. Nós vamos meditar um pouquinho o Evangelho e na sequência falar um pouco da vida de São Lucas. Quem foi São Lucas Evangelista? Então, nesse Evangelho de hoje, nessa passagem do Evangelho de hoje, o Senhor que escolhe outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, aonde ele próprio devia ir. Jesus que chama a cada um de nós. Todos nós recebemos este chamado do Senhor. Um chamado para avançarmos para águas mais profundas. Um chamado para sermos santos, para crescermos em santidade. E não só nos chama o Senhor, mas também nos envia à sua frente para sermos a sua presença onde quer que estejamos. Sejamos a presença de Deus, a luz de Deus, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelo nosso silêncio, pelo nosso testemunho, exemplo, que possamos refletir esta presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. Somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus e somos sim dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E que a gente possa, ser este grande instrumento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor que enviou 2 a 2. Por quê? Por que 2 a 2? Porque nós devemos nos ajudar, devemos não querer ser melhor do que o outro, mas servir o nosso próximo, dar o nosso melhor para o outro,
ter esta ajuda, né? Um rezando pelo outro, um apoiando o outro, um fortalecendo o outro. Quando um cair, a outra pessoa vai e a reergue pela força de Deus. Esta comunhão que nós temos que ter com Deus e também com o nosso irmão, com a nossa irmã, o fortalecendo na fé. Temos que andar juntos, unidos, para sermos mais fortes, para combatermos o mal no mundo. Temos que nos organizar como um grande exército do Senhor. Nós temos o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, que fundou a Milícia da Imaculada, é o exército da Virgem Maria. Por quê? Porque ele percebeu que o mal estava unido, que estava lutando contra o bem. Ele estava ali, São Maximiliano, na Praça São Pedro, e viu muitas pessoas ali com cartazes contra o Papa, uma imagem do demônio esmagando a cabeça do Papa. E aí ele percebeu que havia um exército do mal, um exército contra a igreja, e ele percebeu que era importante, né, eles se unirem, formarem esse exército de Nossa Senhora, a Milícia da Imaculada, para combaterem o mal no mundo com este grande general, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos soldados, né, a serviço do reino de Deus, para combatermos o mal no mundo e sermos instrumentos de paz. Como diz aqui o próprio Evangelho de hoje, né? Vocês vão pelas casas, diz ali aos 72 discípulos, quando vocês entrarem nas casas, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Que a gente possa ser instrumento da paz de Deus, porque se ali morar um amigo da paz, diz o Senhor no Evangelho, a vossa paz repousará sobre ele. E se não, ela voltará para vós. Que a gente possa ser um instrumento de união, de paz, de amor, de misericórdia, e não um instrumento de divisão, onde a gente esteja, na casa das pessoas, no trabalho, na nossa família, sejamos a presença de Deus. Nós temos que nos apoiar um no outro, um ajudando o outro. Somos como que anjos de uma única asa, que sozinhos não conseguimos alçar grandes voos, mas unido ao nosso próximo ali com duas asas, podemos sim alçar grandes voos e alcançar a santidade. Para isso, Jesus nos envia 2 a 2, como um fortalecendo o outro, para com força, com grande união, possamos levar a palavra de Deus a todos os cantos, a todos os corações. E hoje, na festa de São Lucas Evangelista, nós vemos neste grande santo um grande amor a nosso Senhor Jesus Cristo, um grande instrumento de Deus. São Lucas Evangelista, ele nasceu na Antioquia, no seio de uma família pagã, e ele era médico e se converteu à fé por volta do ano 40. Foi ele que acompanhou São Paulo na sua segunda viagem, esteve ao lado de São Paulo na última etapa da sua vida, a vida do apóstolo. Ele é autor do 3º Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. É o evangelista que melhor nos deu a conhecer a infância de Jesus, e foi São Lucas quem registrou algumas das parábolas mais comovedoras da misericórdia divina. Como são belos sobre os montes os passos daquele que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Temos que dar graças a Deus, agradecer o dom da vida desse evangelista de hoje que estamos celebrando a sua festa, São Lucas, que ele seja para nós este grande mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, o evangelho aos nossos corações. E ele que foi, né, como o próprio evangelho de hoje diz, foi um fiel instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Nos transmitiu
um maravilhoso evangelho, a história primitiva ali da cristandade nos Atos dos Apóstolos e movido pela graça da inspiração divina, também mediante o esforço humano de um trabalho bem feito, pois a ajuda de Deus, não exclui também o nosso empenho. Deus conta também com o nosso empenho, com o nosso esforço, com a nossa vontade de querer se doar a Ele. E foi o que São Lucas Evangelista fez, se doou nesses escritos. Ele mesmo nos diz que redigiu a sua obra depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio e que o fez de forma ordenada. Ele não fez de qualquer maneira, não escreveu de qualquer maneira, não. Isto significa que ele procurou cuidadosamente fontes de primeira mão, muito provavelmente ali com a Virgem Maria, os apóstolos e até as pessoas que ainda viviam e que foram protagonistas dos milagres, acontecimentos, relatos. Ele sublinha expressamente que registra essas notícias como nos referiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. É o que diz. O seu próprio estilo literário, assim o faz notar São Jerônimo, indica como eram seguras as fontes de que se nutriu. E graças a esse esforço, a sua correspondência, as graças que recebeu do Espírito Santo, hoje nós podemos ler as narrativas da infância de Jesus, algumas belíssimas parábolas que apenas ele registra, como a do filho pródigo, a do bom samaritano, a do administrador infiel, a do pobre Lázaro, e também a de São Lucas, o relato da aparição do Senhor ressuscitado aos 2 discípulos de Emaús, um relato cheio de detalhes, bem acabado nos seus menores detalhes. Nenhum dos evangelistas nos mostra a misericórdia divina para com os mais necessitados, como faz São Lucas. Ele ressalta o amor de Jesus pelos pecadores, pois Jesus veio buscar e salvar o que tinha perecido. São Lucas também relata o perdão à mulher pecadora, a refeição na casa de um pecador como Zaqueu, o olhar de Jesus que transforma o coração de Pedro depois das negações, a promessa do reino ao ladrão arrependido, a oração pelos que insultam e crucificam o Senhor no Calvário e em tantas outras passagens São Lucas nos dá a conhecer. Que, a exemplo de São Lucas, sejamos instrumentos e que a gente possa se doar por inteiro aos planos de Deus, como se doou São Lucas, relatando os santos evangelhos. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!